Cara, você tem que ver esse single que eu acabei de produzir, mano. Ficou muito bom, cara. Mas, meu, eu tô com dúvida, meu. Eu não sei se eu coloco ele direto no EP ou se eu já, mano, eu coloco direto no álbum, sabe? Cara, eu tô com muita dúvida, velho. Tô com muita dúvida. Às vezes é bom colocar no EP, mas, meu, direto o pessoal fala que não, já lança no álbum. Cara, eu fiquei com muita dúvida. E aí, meu, o pessoal da gravadora ouviu, eu mandei pra eles ouvirem, eles gostaram. Falaram, mano, vamos colocar num VA já com vários artistas, né? Meu, cara, eu tô doido, não sei o que eu faço, mano. O que que eu faço? Quê? Se você tem um amigo que é produtor musical, provavelmente você já se deparou aí com algum desses termos que o pessoal usa, mas que no final a gente acaba não entendendo muita coisa porque a gente não está acostumado, não é um vocabulário que a gente acaba usando muito no dia a dia. Mas fica tranquilo que hoje eu vou explicar para vocês exatamente o que é cada um desses termos. Então, bora pro vídeo. Fala, meus amantes do Psytrance, sejam bem-vindos aqui ao canal Mundo Psytrance. Se por acaso você não me conhece, você tá caindo aqui de paraquedas, eu me chamo Vinícius Carvalho e aqui nesse canal eu trago muito conteúdo para vocês voltado a todo esse mundo do Psytrance. E no vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho mais do que significam esses termos EP, LP, single. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais do que significam eles, a gente vai precisar voltar um pouquinho lá no tempo. E a gente tá falando da época em que o disco de vinil ainda nem existia, tá, galera? A gente tá voltando lá pro ano de 1887, onde uma pessoa chamada Thomas Edison estava fazendo a sua primeira gravação sonora através de um equipamento chamado de fonógrafo, no qual a sua primeira gravação, né, então a sua primeira coisa que foi gravada foi um poema que ele recitou chamado de Mary Had a Little Lamb. Então as gravações naquela época elas eram feitas em cilindros de cera, porém o que eles tinham de espaço para poder gravar era uma coisa bem limitada, então era coisa deles conseguirem gravar apenas uma música por cilindro. E foi assim que nasceu o conceito de single, e isso acabou durando até aproximadamente 1920, até que então começaram a surgir algumas gravadoras com novas tecnologias para poder revolucionar a forma como o pessoal gravava suas músicas. Com isso nós tivemos duas grandes gravadoras muito importantes daquela época, uma chamada de Columbia Records e a outra era a RCA Victor. E ó, se você tá curtindo esse vídeo aqui, não deixa de dar aquele like aqui no vídeo, tá, galera? Também não deixa de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo é só clicar no se inscrever. Se você quer que eu continue trazendo para você todo esse tipo de conteúdo sobre Psytrance e coisas relacionadas da música eletrônica, dá o like no vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal. Então a Columbia Records ela foi responsável por lançar os discos de 33 e 1/3 de RPM, de 12 polegadas. Esses eram os famosos discos long play, ou como eles ficaram muito conhecidos, o LP. Já a RCA Victor estava lançando seus discos de 45 RPMs e 7 polegadas, no qual eles conseguiam ter uma qualidade sonora maior, porém eles ficavam limitados a ter apenas 4 minutos de gravação por lado no disco. E então nessa briga entre Columbia Records e a RCA Victor, a Columbia acabou se sobressaindo com seus discos de 12 polegadas. E galera, esses discos de 12 polegadas é aquele que a gente está acostumado a ver mesmo, aqueles maiores, aqueles discos grandão de vinil. Esses são os discos de 12 polegadas. Porém, a RCA não desistiu e foi em 1952 que eles lançaram novamente o disco de 45 RPM e também de 7 polegadas chamado de Extended Play, no qual ele era um aprimoramento do seu disco anterior, só que nesse caso eles diminuíram um pouco a qualidade do som, porém eles conseguiram colocar mais tempo de cada lado para poder ser gravado. E foi assim que surgiu todo o conceito de EP. Porém, novamente, eles não conseguiram derrubar o gigante LP, porque os artistas acabavam não achando muita vantagem lançar entre 1 a 4 músicas em um disco. Eles preferiam muito mais os LPs, porque eles conseguiam colocar de 5 a 6 músicas em cada lado do disco. Mas foi então que em 1980 começaram a surgir muitas bandas de punk rock, e que elas tinham músicas curtas e eles também não tinham muito capital para poder investir. Então, e como naquela época para você poder gravar um LP acabava sendo um custo bem elevado, eles optaram bastante por fazer as suas gravações em formato de EP, que eles tinham um custo menor para poder gravar suas músicas.
E isso fez com que os EPs voltassem com força total. E isso fez com que os artistas enxergassem o EP de uma maneira diferente. O EP começou a ser visto como uma porta de entrada para esses artistas que não tinham tanto dinheiro para investir numa gravação de LP com várias músicas, então isso acabou ajudando bastante essas bandas menores que não tinham um investimento inicial tão elevado assim. O EP também ele era muito usado para poder estrear depois de um lançamento de um single, onde os artistas não tinham que se sentir tão pressionados em produzir 8, 10 músicas. Eles produziam 3, 4 que já conseguiam agradar seus fãs e eles conseguiam também trazer um material novo, músicas novas para o pessoal poder ouvir. Os EPs também serviam como um respiro entre um álbum e outro, porque é complexo para você poder montar um álbum, para você poder compor todas as músicas, então eles lançavam os EPs entre o lançamento de um álbum e o lançamento de um próximo álbum, para o pessoal também ter alguma coisa nova para ouvir, para eles não caírem no esquecimento. Então o EP acabou ajudando bastante nesse quesito. E é claro, muitas das músicas que o pessoal utilizava no EP também acabavam indo para o seu álbum principal. Os EPs também serviam para você colocar músicas que não foram realmente para o álbum principal, ou até mesmo alguns remixes da música original. Dentro de todo o cenário da música eletrônica, é muito comum você ver um artista lançando um single e depois ele lançou um EP com vários remixes daquele single produzido. Ai, Vinícius, tá bom, mas isso era lá em 1980, eu nunca nem vi um disco de vinil, nunca peguei um disco de vinil na minha mão, eu só uso Spotify. Tá, mas nós já entendemos todo o conceito por trás de single, por trás de EP, por trás de LP, mas e aí? Esses termos, eles são usados hoje em dia? Já que nós estamos em 2021, onde o streaming ele está sendo soberano, como Spotify, Apple Music, Deezer. Então é comum nós utilizarmos esses termos? E a resposta é sim. Ainda utilizamos bastante esses termos dentro de todo o cenário, não só da música eletrônica, mas de todo o contexto musical. Apesar do termo LP já ter caído um pouco em desuso, porque já não se tem mais discos de vinil. A gente acaba falando que é o álbum mesmo. E as plataformas de streaming que eu acabei de mencionar agora há pouco, elas também têm algumas formas de identificar se o que você lançou é um single, é um EP, é um álbum. Cada plataforma acaba fazendo essa separação de uma forma diferente. Porém, no final acaba sendo num geral praticamente que tudo igual. Então eu peguei essas informações do Spotify, que acaba sendo o que é mais comum que a gente usa para a gente poder ter um exemplo de como eles identificam. Então um single é um lançamento que tem 3 faixas ou menos e que a somatória dessas faixas tenham menos do que 30 minutos. Mas o que acaba sendo bem comum é a gente ver o lançamento apenas de uma faixa por artista. Geralmente quando ele lança mais faixas, ou ele já entra para a categoria de EP, ou então ele já entra para a categoria de álbum mesmo. Já um EP é um lançamento entre 4 a 6 faixas, mas que também a somatória dessas faixas dê menos do que 30 minutos. E já é considerado um álbum um lançamento com mais de 6 faixas e que a somatória dessas faixas dê mais do que 30 minutos. E foi como eu falei, cada plataforma classifica de uma maneira, mas acaba não fugindo muito disso. E por último, mas também não menos importante, nós temos os VAs, que significa Various Artists, que no caso são lançamentos de músicas originais, porém de produtores diferentes. Então, dentro de um álbum você tem várias músicas de vários produtores diferentes. E esses compilados dentro da música eletrônica, dentro da cena da música eletrônica, acaba sendo uma coisa bem comum de acontecer. Então eu aposto que agora você conseguiu entender tudo sobre o que é EP, sobre o que é LP, o que é VA, o que é single. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Mundo Psytrance. Tamo junto, galera, e é nóis!